Olá, bem-vindos a mais uma aula. Meu nome é Vitor Santos e na aula de hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre a origem da pesquisa das microexpressões faciais. Quem foi que começou, afinal de contas, com essa ideia de que quando o rosto faz determinada forma, determinada contração, a gente está demonstrando, na verdade, uma emoção que foi sentida. Bom, quem começa com essa ideia de que o nosso corpo, principalmente nossas expressões faciais, conseguem transmitir emoções, é ninguém mais, ninguém menos que Charles Darwin. Ele diz isso no livro A Expressão das Emoções nos Homens e nos Animais. Basicamente ele diz que pela observação ali em outros animais, no cachorro, quando alguém vai tentar roubar a comida dele, o cachorro faz o quê? Rosna, né? Então por várias observações ali, outro comportamento animal, por exemplo, os primatas, né, quando eles querem demonstrar superioridade, tendem a estufar o peito, bater no peito, né? Ou uma expressão de raiva de um primata quando está se sentindo ameaçado. Então Darwin é o primeiro a dizer que por conta dessas observações, talvez, seguindo ali a linha da teoria evolutiva, seja possível de que também os seres humanos demonstrem suas emoções por meio do corpo e por meio da face. Logo na sequência dele, os principais registros são de Guillaume Duchamp, que basicamente foi um neurofisiologista que estudava ali a relação da musculatura facial envolvida no sorriso verdadeiro. Tanto é que o nome sorriso Duchamp, que é o sorriso genuíno, tem esse nome por causa dos estudos de Duchamp, Guillaume Duchamp. Basicamente ele observou que quando uma pessoa ria de uma piada de maneira realmente genuína, ela contraía a musculatura aqui zygomaticus major ou zigomático maior e contraía a região orbicular ao redor dos olhos, formando os famosos pés de galinha. E ali ele conseguiu observar então a diferença na face de quando uma pessoa sentia de fato a emoção de felicidade, ela expressava isso de um jeito no rosto, e quando ela simplesmente sorria de maneira cortês, ela demonstrava aquilo de outra forma. Na sequência nós temos então os dois pesquisadores e psicólogos, Haggard e Isaacs, que fizeram estudos com pacientes de hospitais psiquiátricos, observando ali as entrevistas deles, antes de saírem de alta do hospital psiquiátrico, e observavam que quando eles faziam determinada afirmação, na verdade o rosto deles fazia outra forma, uma forma discordante daquilo. Então o paciente falava que estava feliz porque finalmente ia sair, mas estava expressando tristeza no rosto dele. Esse tipo de expressão ali que eles observavam, que eram repetitivas, sempre que determinados pacientes falavam mentiras, por assim dizer. O paciente dizia que estava feliz porque ia voltar para casa, aí saía e cometia suicídio. Eles observavam esse padrão no rosto e chamaram isso de expressões faciais micromomentâneas. Eles observavam então essas entrevistas, analisando frame por frame, isso em 1965, para poder entender o que de fato o rosto desses pacientes expressava quando eles falavam alguma coisa. E ali eles começavam a observar indícios de que quando os pacientes falavam determinada coisa, isso não era concordante, a expressão também não era concordante, não era uma expressão de felicidade. Se eles falavam uma coisa e depois chegavam lá e faziam outra, cometiam suicídio, a expressão também não era concordante. Eles observavam, por exemplo, tristeza quando o paciente falava que queria sair porque estava feliz e na sequência cometia suicídio. A gente tem um nome muito importante no ramo das microexpressões faciais que começa com grande destaque ali na década de 60, que é o psicólogo e professor Sylvan Tompkins. O Tompkins foi um dos primeiros pesquisadores a realmente começar a categorizar microexpressões faciais emocionais de maneiras mais complexas. Por exemplo, ele começava a fazer espécies de dicionários faciais. Ele dizia, por exemplo, que a raiva, sempre que a pessoa fazia raiva, ela começava franzindo o senho ou comprimindo os lábios. Quando a pessoa fazia, por exemplo, tristeza, ela elevava apenas a região interior das sobrancelhas e descia o canto dos lábios. Então o Tompkins é o primeiro ali a tentar categorizar de maneira realmente sistemática, criar tipo um dicionário mesmo de expressões faciais emocionais para poder gerar um ensino, um estudo maior nesse campo das expressões. Mas ainda apenas assim de forma individual. Ele não tinha feito uma pesquisa específica a fim de comprovar essa teoria em nível científico de forma acadêmica. E o Tompkins também era psicólogo e professor de psicologia. O Tompkins tem até um fato curioso. Aos finais de semana ele tinha uma espécie de bico, se pode dizer isso. Ele ganhava dinheiro em corridas de cavalo, mas ele não corria, não. Ele trabalhava com apostas. Ele observava a linguagem corporal dos pilotos e as expressões faciais e observava qual piloto estava com expressões faciais mais confiantes, ou seja, demonstrava também menos expressões de medo e apostava naquele piloto. Como ele ganhava muitas apostas, as outras pessoas começavam a ir na aposta dele e aí assim ele ganhava mais dinheiro ainda. Então aí o Tompkins já usando as microexpressões faciais para ganhos pessoais. Em contrapartida, também ali na mesma época, ali nos anos 60, a gente tem Margaret Mead, uma das principais sociólogas e antropólogas, que naquele momento discutia que nós tínhamos apenas herança social no que diz respeito à nossa linguagem corporal. Ela dizia, por exemplo, que você não conseguiria estudar uma linguagem corporal de forma universal pelos estudos que ela mesma tinha feito com algumas tribos, com outras nações,
de que variava muito, né? Em determinado local, as americanas, por exemplo, se comportavam de uma forma, as moças da África de outra forma, se comportavam mais longe ou colocavam a mão em outro lugar do corpo, e ela dizia que isso provavelmente se aplicava também à face, que na verdade a gente foi aprendendo o movimento facial e que não era possível dizer isso de forma universal. E aí nós temos o nosso vovô, que na época era um titio ainda, né? Tava lá, tinha acabado de se formar em psicologia, Paul Ekman. Paul Ekman tinha sido aluno de Margaret Mead e conhecia Sylvan Tompkins. E o Paul Ekman primeiramente queria provar a teoria da Margaret Mead. Ele queria provar que as expressões faciais, na verdade, elas eram uma origem social e que não era possível analisar de forma universal como Tompkins dizia que era possível. Como vocês sabem, Paul Ekman descobre justamente o contrário. Ele começa ali as pesquisas em território americano, certo? Começa levando placas de identificação de fotos estáticas de microexpressões faciais, as expressões que o Tompkins tinha dito, então ele levava fotos, por exemplo, de raiva, medo, felicidade, de todas as 7 emoções, em território nacional para as pessoas identificarem e, ao mesmo tempo, ele identificava os sinais faciais quando as pessoas sentiam determinada emoção. E ele começou a observar que as pessoas sempre acertavam a identificação. Sempre que a pessoa via a foto de raiva, ela julgava aquilo como raiva. Sempre que ela via a foto como medo, ela julgava aquilo como medo. E, em paralelo, sempre que esses entrevistados também emitiam determinada emoção, né, algum estímulo, né, eu tô com raiva, lembrando de tal história, eles contraíam sempre os mesmos músculos. Pessoas dos Estados Unidos, de outros estados, o cara do norte, o cara do sul, do leste, quando eles sentiam raiva, a contração era a mesma, a felicidade também, a musculatura que se contraía era a mesma, e ali o Ekman começou a pensar de maneira diferente. Ele então realiza uma pesquisa em nível internacional, entrevista pessoas de outros países, Brasil, França, Itália, Japão, Rússia, Reino Unido, e ele vai entrevistando essas pessoas, realizando a mesma prática e obtém os mesmos resultados. A mesma musculatura se contrai quando eles sentem determinada emoção, independente do país que eles moram, e eles são capazes de identificar as mesmas emoções, independente de estarem em outro país e vendo rostos de outros países. Ou seja, já dá para entender então que o processo de identificação é intrínseco e que também o processo de expressão é universal. É a mesma musculatura que se contrai, independente do país. Quando ele volta com esse achado ali para Margaret Mead, ela simplesmente diz para ele: meu filho, você está pegando países que já sofreram ocidentalização. Todos esses países já viram um filme de John Wayne, já viram um outdoor, uma propaganda em outdoor, leram num livro como que é um sorriso verdadeiro. Eles aprenderam de maneira social a fazer essas expressões. Ainda vence a teoria social. O Ekman, então, de maneira ousada, realiza um outro estudo, dessa vez com seu parceiro Wallace Friesen. E no final da década de 60, eles passam cerca de 3 anos, entre indas e voltas, a Papua Nova Guiné, estudando o pessoal da tribo dos Fore, uma tribo primitiva que nunca tinha tido contato com o homem branco. E eles começam a registrar esses momentos e fazem os mesmos testes com os pessoais da tribo, para ver se eles conseguem identificar qual emoção a pessoa está sentindo, por meio de histórias. Outro dia, um amigo meu pegou um javali, ele matou um javali e conseguiu levar um grande javali para a família dele, todos puderam comer aquele javali juntos. Dessas 3 fotos aqui, qual cara você acha que o meu amigo fez quando ele conseguiu levar o javali para a família dele? E sempre as pessoas, conseguindo entender pelo processo da história, iam na expressão certa. E além disso, registrando ali com a câmera, eles observavam que sempre que tinham processos emocionais, por exemplo, quando a tribo vencia uma guerra ou conseguia matar um javali, eles contraíam a musculatura zigomática maior e orbiculares dos olhos, o que a gente chama de felicidade. Quando morria uma criança da tribo por conta de uma doença, uma infecção, algo bem comum, a mãe da criança e outras pessoas da tribo contraíam a musculatura do depressor do canto dos lábios e a região interna do músculo frontalis, que a gente conhece como tristeza. Então, no fim da década de 70, Paul Ekman valida a teoria universal das microexpressões emocionais faciais. Ele volta então para os Estados Unidos, apresenta sua teoria num congresso de antropologia, maluco, né? Chegou lá nos caras da sociologia e disse que basicamente a descoberta dele era tudo genética, e um pesquisador especial se predispõe a fazer a mesma pesquisa para descobrir resultados diferentes. Carl Hyder. Algum tempo depois, Carl Hyder repete a mesma pesquisa de Ekman, uma outra tribo primitiva, e obtém os mesmos resultados. Carol Izard, uma outra pessoa que também era mentorada ali pelo Sylvan Tompkins, realizou em paralelo a mesma pesquisa que o Ekman e outra tribo primitiva e obteve também os mesmos resultados. David Matsumoto obteve resultados muito interessantes, como por exemplo, analisando pessoas cegas de nascença que tinham as mesmas expressões faciais que pessoas que não eram cegas, muito menos cegas de nascença. E desde a década de 60 até hoje você consegue acessar ali no banco de dados de artigos científicos do próprio Instituto Paul Ekman, uma dezena de artigos, se não me engano, são mais de 72 artigos apenas sobre o comportamento facial que mostram de maneira científica como que o nosso rosto, de fato,
em alguns momentos, expressa aquilo que a gente consegue sentir em nível emocional. O Ekman, então, legaliza o sistema FACS na segunda metade da década de 70. O FACS é o Facial Action Code System, que é o único sistema de taxonomia facial, ou seja, o único sistema capaz de avaliar a face, de analisar a face e mapear de maneira científica. O FACS em si é um sistema exploratório, ou seja, para entender eventos faciais, e o que compreende a porção emocional é o MFACS, que é um catálogo específico do FACS. E então a gente consegue entender que o comportamento facial emocional ocorre, é uma realidade e ele é universal. Seja você um brasileiro, um norte-americano, um japonês ou um membro de uma tribo primitiva em Papua Nova Guiné, na Oceania. A nossa aula vai ficando por aqui. Eu espero você então na próxima. Valeu!